Fala filhos, bom dia! Começando mais um vídeo no canal. Esse vídeo vai ser voltado a mostrar para vocês todos os manipulados, falar com vocês a respeito dos recursos ergogênicos, estratégias, tudo que eu estou fazendo em relação à minha preparação para o Mister Olímpia. Então no último eu mostrei mais a rotina, mas eu conversei com vocês explicando cada coisa que estou fazendo, por que estou fazendo, tudo que me ajuda a me preparar, nas competições. Primeira coisa, acordei agora, vou fazer um devocional. E antes de iniciar o devocional, tomo meus manipulados e também os termogênicos, que o tempo que eu estou fazendo o meu devocional, o tempo também que está ali absorvendo, distribuindo. Quando eu vou começar no meu cardio, minha rotina em jejum, já agiu no meu corpo, certo? Já está agindo no meu corpo. Então aqui eu tenho hepatoprotetor, ó, tudo aqui na minha mão. Tem hepatoprotetor, tem manipulado para controle de colesterol, tem omeprazol que estou usando durante esses últimos dias, não uso sempre, tá bom? Tem Clemb, Gardarin, Ioimbina e colocar aqui 2 cápsulas de cafeína que eu não coloquei ainda. Então tomo tudo isso. Aqui são os 2 litros de água que eu bato até o final do meu cardio, em jejum. Então, primeiro momento até umas 8h30, eu já tomo uns 12 litros de água. Você tomar tudo junto, tudo junto. Não tem interação entre esses medicamentos. Eu preferiria dar um espaço entre a tomada do hepatoprotetor e o omeprazol e os outros, para já saber que aquela proteção em cima do fígado já aconteceu. Se você conseguir, se você tiver tempo para fazer isso, faça. É bom. Um ponto. Aqui na geladeira estão alguns peptídeos que eu estou utilizando. Essa é a primeira vez utilizando peptídeos, não utilizava, tá bom? E estou tendo grandes benefícios. Um que eu falei com vocês da última vez agora que estava utilizando, o cachorro chorou, botei dela lá para fora que está aprontando. Um que eu falei para vocês que estou utilizando, que eu não usei nas outras preparações, é a Retra, certo? Então aqui na geladeira, eu estou com isso aqui utilizado. Não sei se dá para ver daí, aqui tem GHzinho da Brativa. Retrazinha da Brativa também, que vai ser lançado, então vocês vão estar recebendo. Eu peguei em primeira mão, né? HGH Frag também da Brativa e GHK CU com TB500, BPC 57 e Glow. Olha só pra vocês terem noção, ó, a cor dele, azulzinha. Pense num negócio bom. Usei ele para uma micro lesão que eu tive no meu adutor, agora na última preparação, e assim, papo de 3 usos, tá? E já a dor já diminuiu 70%, 80%. Então é algo muito absurdo, você continuar treinando, continuar pancando e seu corpo se recuperando. Ah, César, como é que você está usando em relação à dosagem de cada um desses peptídeos?
Vamos lá, mais um dia de treino e ataque e entrega. Let's go! Toma! Boa! Let's go! Forte! Forte! Fácil! Pena! Venha, venha! Bora! Pega! Lucas! Mais! Vamos! Vamos! Bora, bora! Foi! Atento! Eu tenho medo, mas tenho fé. Eu tenho guerras, mas tenho Deus. Tchati. Se liga na estileira da Booking. Regatinha linda. Aqui dá pra você sair pra ir no shopping ou sair pra algum lugar tranquilamente. Mas também dá pra você treinar. Valoriza demais a ombreta.
como ficou gigante. Bermudinha também da Book, ó, detalhe aqui, simples, chique, singelo. Tudo no site da Book, com desconto no cupom Falcão. Você entrando lá vai adquirir as melhores roupas, maior custo-benefício, oversize, regata granelada, regata assim também, regata machão, todos os chips, mas um nome só, que é Book. Cupom Falcão com desconto, aí é garantia. Entrega no tempo hábil, qualidade de roupa. Meu guarda-roupa todo inteiro é praticamente só de roupa da Book. Então, você quer conhecer uma marca de qualidade, é Book na cabeça e no coração. Tudo posso em Deus. Então, filhos, acabei de chegar do treino e agora vamos para o momento mais esperado, né? Um café com monstro. E para provar que eu tô aqui no café, vocês estão aqui no café com monstro, aqui ó, tô aqui na cadeira da fábrica de monstros. Canequinha do Monster Cash, anabólica, pra gente bater aquele papo. E é o seguinte, eu dei uma ideia para vocês de como estava o protocolo de ciclo hormonal. Como vocês sabem também, eu creio, se você não sabe, fique sabendo. Eu sou farmacêutico formado, eu mesmo que me preparo. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu cuido da minha preparação toda, tenho alguns profissionais com os quais eu me consulto, médicos que também analisam os meus exames comigo, que fazem as prescrições nos momentos propícios para a gente estar fazendo os exames, estar acompanhando tudo. Eu estar cuidando da minha saúde para estar em alta performance da melhor forma. E hoje o que eu acho que tem faltado bastante no
Esporte é a gente ter um cuidado para poder fazer as coisas com longevidade, né? Sempre eu entendi que o fisiculturismo ele é uma maratona, não é uma corrida. E as pessoas, né, assim, vieram há um bom tempo correndo contra o tempo para se tornarem os melhores. Você vê cada vez mais pessoas mais novas chegando no físico, né, absurdo. E normalmente são essas pessoas mais novas chegando no físico absurdo que acontece o quê? Né? Dá aquela empacada. E é um esporte que não é para ter pressa, exige tempo. A gente vê, por exemplo, os 2 maiores Open do Brasil tem muito tempo batendo nisso. Rafael Brandão, não é de hoje que ele está nesse meio. Poxa, quantos anos foi que ele demorou para poder construir aquele físico? De uma forma saudável, de uma forma saudável no sentido de mais saudável possível, né? Respeitando o próprio corpo, as limitações de cada momento, sabendo viver as fases. O outro maior Open do Brasil é o Leandro Pérez, também é um cara de tempo, que está muito tempo já batalhando, construindo físico, então não é algo rápido. E eu carrego esse mesmo conceito. Desde 2018 eu compito, então são 8 anos em competição e desde 2014, né, 2014 iniciei os treinos, são 12 anos de treino, sem parar. E eu entendi, claro, aprendendo com os melhores, os veteranos, que esse esporte é realmente essa maratona. Bom, dito isso, eu vou passar para vocês agora o meu protocolo de ciclo. E isso é algo que eu estou utilizando hoje. Eu passei por vários processos, todos esses anos, até chegar às dosagens que estou utilizando hoje, que não são dosagens altas. Meu corpo hoje, ele está adaptado para essas dosagens, no sentido de ter o mínimo de colateral, o máximo de efeito terapêutico, tá? Do efeito anabólico dos recursos e conservar a minha saúde durante o processo. Tá? Vamos lá. Meu protocolo de ciclo, tá até aqui no celular, porque eu me acompanho como se estivesse acompanhando a um, né? Tem até a data que eu fiz a alteração. E claro que eu vou modulando o ciclo de acordo com a resposta do físico. Esse é as últimas 2 semanas, tá? Também passar para vocês como foi antes disso. Vamos lá. De testo, agora estão 450 miligramas de propionato de testo, tá? 1,5 segunda, quarta e sexta. Primo agora estão 450 miligramas também. 1,5 segunda, quarta e sexta. De Masteron, 300 miligramas, 1 ml, segunda, quarta e sexta. Estando 400 miligramas, isso, 400 miligramas, 1 ml segunda, quarta e sexta, cada ml tem 50 miligramas e em comprimido 50 miligramas 5 vezes na semana, que dá 250 do em comprimido. Esses estão os recursos ergogênicos no momento. Aí agora vamos para outros pontos, tá? Dito isso, César, 450 miligramas de propionato de testo, não é muito, inclusive. Mas hoje é uma dosagem que eu estou bem adaptado, tá? Estou tendo efeito que eu preciso do recurso. E assim, eu já usei, e vocês sabem, já tem vídeo meu falando que já usei, estava utilizando inclusive, inotato de teste 750 miligramas. É um recurso com a minha vida mais longa, a concentração dele de miligramagem por ml também é maior. E eu tirei ele agora, nesse momento, visando uma menor retenção e conseguir chegar mais próximo do meu peso com mais tranquilidade. Até porque ele acaba no nosso nível como atleta, esses recursos sim fazem grande diferença.
a troca de um propionato para um enantato faz diferença já. No nível atleta. Para uma pessoa normal não vai fazer essa diferença. Você não vai sentir a diminuição de atenção numa troca de enantato para propionato. Mas a gente, nesse sentido de finalização, a gente já percebe a diferença. Então eu troquei, estou há 2 semanas usando 450 de próprio. Talvez próxima semana, se o peso ir para onde eu estou imaginando, aí eu volto com o enantato. Então isso aqui tudo é passivo de mudança. Antes, a Primo, que está 450, estava 600 mg por semana. Reduzi agora para 450. 300, o Masteron se manteve 300 mg, tá? Um período que a Primo ficou em falta, eu subi o Masteron para 500 por semana, visando, né, suprir essa falta da Primo, entendendo que cada um tem a sua finalidade, tá? Falar que Master é a mesma coisa que Primo, não é. Se fosse assim, ninguém ia usar, tá? Primo ia usar Master. E não é. A diferença, tanto na questão da qualidade de densidade muscular que ela traz, no aspecto prático a gente vê isso, no aspecto clínico a gente sabe que há diferença também em relação à androgenicidade e também a retenção que a Primo pode trazer, e aqui a Masteron já tem menor consigo. Então a gente tem aspectos clínicos diferentes e aspectos práticos também diferentes, e que eu também percebo a diferença na prática, tá? E o Stano, os 400 mg por semana se manteve. Eu diminui, na verdade, para 250, se eu não me engano, durante o período depois do Portugal. Eu voltei agora, tem 2 semanas a usar, a aumentar a dosagem. Baixei, entrei com NPP também, mais 300 mg de NPP. Aí deu aquela recuperada articular, entrei com TB500, BPC, Glow, KPV, um conjunto que inclusive agora vai estar saindo os peptídeos da Brativa. Já estou anunciando aí, nem sei se poderia falar, mas uma coisa linda, maravilhinda, viu? Maravilhinda. Utilizei de relato para vocês, assim, papo de no segundo uso, eu já vi uma melhora absurda. Eu fiz a utilização foi de 1,3 mg de BPC 157 e TB. Porque eles vêm num conjunto, tá? Junto com Glow e KPV, nesse que eu utilizei. E aí eu administrei segunda e quinta. Na segunda aplicação, na quinta-feira, já vi diferença. Agora a aplicação que eu fiz foi no local e doeu. No local dói desse peptídeo, tá? No local da lesão dói. Mas a melhora é absurda. Melhora absurda. Questão de longevidade, como eu estava falando, que a gente tem que visar nesse ponto. Pô, César, você estava usando 750 mg de enantato de teste. Isso a dosagem não é alta para mim, que sou atleta classe physique profissional, tenho 12 anos e tendo 8 anos de competição. Para chegar nessa dosagem, eu fiquei 4 ou 5 anos praticamente utilizando apenas 500 mg. Quando se viu a necessidade, já tinha musculatura suficiente, percebi que ao aumentar a dosagem não tinha os indícios colaterais mais evidentes quando se tem um excesso do princípio ativo, né, da testo ali. Quando se percebeu isso, foi que eu subi e mantive essa dosagem. Então foi cerca de 4, 5 anos para poder aumentar essa dosagem. Eu recebo alunos e pessoas que utilizam mais do que eu e não são nem atletas, nem têm um shape e utilizam mais do que eu estou utilizando. E isso se dá justamente pelo fato de que as pessoas não têm uma noção, velho, do que é você trabalhar com recurso adaptado para você. Uma dosagem que eficiente para mim, essas dosagens são eficientes para mim, podem não ser eficientes para você. A gente tem uma margem terapêutica de trabalho para cada pessoa, mas essa margem pode subir ou descer de acordo com cada pessoa.
Eu conheço atletas que deixam de utilizar a testo 2 meses antes do campeonato e não perdem densidade, não perdem músculo, não perdem nada. Já conheço atletas que utilizam até a última semana, eu mesmo sou um desses, até a semana do campeonato. Então, cada qual no seu quadrado. E o ponto de assistir muita coisa na internet e ver o que os melhores fazem e querer trazer para a sua realidade, isso não existe. Você pode tomar como conhecimento para entender as individualidades, mas, por exemplo, eu tenho um metabolismo super acelerado. Eu não uso T3 e T4. Eu não uso uma dosagem alta de clenbuterol e outros termogênicos. Deixa eu ver mais o que o pessoal usa. Trembo na finalização, não utilizo. Então, são recursos que eu entendo que eu não preciso. Ainda bem, não tenho precisado. Mas tem pessoas que precisam, que não chegam na condição se não for utilizando isso. Por isso é importante você ter um profissional trabalhando com você para entender a sua necessidade, adaptar dosagens para o seu físico. Quando a gente olha um físico de uma pessoa, a gente já sabe. A gente vê quando está saudável, a gente vê que a pessoa consegue ter uma vida no mínimo, né, normal, que o corpo dela mostra essa saúde. E claro, tem que estar acompanhando através dos exames, porque não é apenas o externo, mas o interno também. Então, como eu falei, eu faço exame periodicamente, agora depois da última competição do Curitiba. Fiz meus exames de sangue, vou fazer agora também os de ultrassom, eletrocardiograma. Tá até aqui, ó. Todos os dias de manhã, primeira coisa que eu faço é medir a pressão. Aqui outro investimento que eu tenho, depois dos meus treinos pesados, coloco sobre articulação, aqui para um tratamento de gelo. Então são detalhes que o atleta tem que ter. Quem acompanha a minha rotina, vocês viram aí, né? É mobilidade, é cardio, é vácuo, tudo isso nos traz longevidade. Eu consigo jogar bola tranquilamente, não jogo para poder evitar, mas eu tenho mobilidade para isso, jogo corpo pesado mesmo, não tenho problema nenhum, porque eu nunca deixei de fazer cardio. Aliás, como um coach mandou eu deixar de fazer cardio, eu deixei de fazer, foi o pior momento para mim. Mas é cuidado, é saúde, não só apenas o cardio, mas todas as demais coisas. Ingestão de água, nunca deixei de bater, independente de estar dentro de competição, fora de competição. Tudo isso é cuidado, vitaminas, minerais, que inclusive também tem que falar mais para vocês sobre vitaminas e minerais, né? Falei dos recursos ergogênicos, vamos falar agora dos termogênicos, vamos lá? Termogênico, o que é que eu estou utilizando agora de termogênico? São 3, até nos vídeos de Portugal, a mesma coisa que eu estou utilizando basicamente, ainda diminuir a dosagem do Gardarine. Estou usando 10 mg de Gardarine, antes estava usando 20. 5 mg de ioimbina, 400 mg de cafeína e 0,015 microgramas de clenbuterol. Estava aqui procurando a caixa dele. Que basicamente do mais conhecido da Laviso são 6 ml, certo? Então é a dosagem que estou utilizando e mantendo e estou tendo um ótimo efeito. Não precisa aumentar. Eu sinto a mudança, o aumento do batimento cardíaco depois de utilizar o termogênico. Então isso tudo são evidências que mostram que está tendo um bom efeito terapêutico. Não precisa aumentar tendo esse efeito. Poxa, quer fazer uma alteração? Puxa da dieta, não aumenta termogênico, puxa da dieta. A gente também tem que ter a noção de que as mudanças que a gente deve fazer no protocolo, a última mudança vai ser na parte hormonal, peptídica ou de termogênicos. A gente tem que buscar primeiro as variáveis mais simples. Poxa, tô ouvindo um aumento de retenção. Como é que está a sua ingestão de sódio? Sua ingestão de água? Como é que está isso? Ajusta isso. Como é que está a quantidade de carboidratos que você está comendo? Ajusta isso para depois pensar em qualquer tipo de ajuste. Não, a pessoa está com retenção alta, pá, diurético. Meu Deus do céu. Vejo pessoas fazendo finalização usando 1 mês de diurético,
3 semanas de diurético, de espiro, porque pode usar, a longo prazo vai usar. Não, galera, não. Numa condição de um atleta que passa por tudo que passa em pré-contest, é algo que vai debilitar bastante. Quando é usado a longo prazo, é em outra vertente, é em outro plano de pessoas normais, né, que não estão passando por todo o processo que a gente passa de peak week, de controle de sódio, de déficit agressivíssimo, de alta intensidade de treino, alto nível de inflamação, dos androgênicos, anabólicos que a gente utiliza. É outro tipo de âmbito e tudo isso tem que ser analisado. E muitas vezes a falta desse senso é o que acaba quebrando os atletas. Aqui no canal eu quero poder passar essa visão para vocês, porque hoje a gente vê no fisiculturismo acontecendo muita besteira, com gente que não toma cuidado. Infelizmente, gente que não toma cuidado e que às vezes se cega no meio do processo. Quando chega na porta de um campeonato, não, agora é tudo nada, agora é hora de agora eu vou estourar as estribeiras, vou tomar o que for preciso, vou fazer o que for preciso para ser campeão. Não. Tem coisas que a gente não pode abrir mão para poder ser campeão. E, inclusive, uma delas é o cuidado principal com a sua saúde, com a sua vida. Então, o que eu tome, a quantidade que eu tome, como eu faço, eu vou fazer da forma mais segura possível. O diurético é o último recurso. Meu último book, eu fiz meu book todo e o Atleta Classic Physique Pro. Fiz meu book todo sem uso de insulina, porque acompanhando meus marcadores e a liberação de insulina não era necessário. A gente tem que evitar o uso de coisas desnecessárias. Ah, não, vou jogar porque vai dar bom, porque isso, porque aquilo, porque vai dar um tchan a mais. Não. Quanto menos, melhor. Quanto mais você preservar a sua saúde e guardar armamentos para um futuro, quando necessário, melhor. Eu, sendo atleta, ainda tenho margem para poder trabalhar na classe física. Por quê? Porque eu ainda não uso o Clembo, ou não uso o T3 e T4, que acelera muito o metabolismo, eu conseguiria bater mais fácil o peso, mas eu puxo de outras formas, puxo na dieta, puxo fazer uma preparação mais longa. Melhor dessa forma. Eu não estou usando a Trembo, poderia utilizar, não estou utilizando. Uso de outros recursos. Por que não está usando a Trembo, César? Porque realmente debilita muito do mental. E como eu estou me preparando, eu prefiro ter uma maior clareza mental do que utilizar ela. E eu já percebi que meu físico com ela e sem ela não tem tanta diferença. Já fiz preparações com ela e já fiz a preparação sem ela. E os físicos, até sem ela, fiquei melhor. Então, tem esses pontos. O ser bom se preparava assim, gente. Então, a gente tem que prezar mais pela qualidade de vida. Saber que esporte é a longo prazo, que é uma partezinha da nossa vida como atleta. E você que está pensando em entrar, busque se inspirar em pessoas que têm esse mesmo pensamento, que vão te fazer chegar mais longe, conservando sua vida, vivendo com qualidade, se preservando, cuidando de si e cuidando de todas as outras áreas sem defasar. A gente vê atletas defasando todas as áreas da vida por causa do campeonato. Hoje não, a gente vê atletas exímios chegando no palco, alguns, né? Graças a Deus, que já estão chegando no palco, tendo cuidado com a casa, com o trabalho, conseguindo gravar, dialogar, como eu estou agora me preparando para o Olímpia, conseguindo fazer minhas gravações, minhas edições rotineiramente, porque isso é um mental que está funcionando bem, é um cuidado, é uma vida além do esporte que estou vivendo. Eu não estou enfundado na caverna. Quem fica enfundado na caverna tá depressivo, cara. Ah, não, bodybuilder é caverna. Não, galera, não. Eu tenho o meu social, tenho meus amigos, meus irmãos na igreja, a minha família, minha esposa. Claro que a gente não pode estar em todo tipo de ambiente, até porque alguns ambientes vão até nos prejudicar. Todo tipo de festa a gente não pode estar, todo tipo de comemoração, celebração não pode estar, mas ter equilíbrio. Eu quero te ensinar a ser um atleta equilibrado. Então, vem com o Falcão,
Eu acho que faltou falar sobre os peptídeos, né? Os peptídeos agora que eu estou utilizando. Minha experiência. Comecei agora com a Retra, né? Comecei com a Retra e antes eu não tinha iniciado com ela, primeiro porque eu não via necessidade, mas estava curioso para saber como é que ela ia reagir. Também por precaução e também porque eu orei e o Senhor falou comigo que não era para utilizar naquele momento. Agora, depois das competições, um tempo maior até o Mister Olímpia, eu senti paz para poder utilizar. E comecei a usar 0,08 segunda e quinta. O segunda e sexta, perdão. E que é basicamente 1 miligrama, né, em cada dia, na dosagem da que eu estou utilizando, que é da melhor, né? E comecei na semana passada, e assim, na primeira dose eu já senti diferença. Na primeira dose eu senti diferença no paladar, na forma do prazer em relação ao comer os alimentos. Eu tava comendo a dieta e sentindo aquele prazer na refeição com pão, na refeição com as coisas, estava sentindo um prazer de esperar o momento da refeição. E agora eu como, ainda tenho o prazer, mas não aquele que você revira os olhos, sabe? Então está me deixando mais controlado em relação a isso. Mas o que eu queria mesmo ver e estou vendo é o efeito, que eu até falei com vocês sobre a diminuição do percentual de gordura visceral. Minha linha de abdômen está bem cravada, como se estivesse na peak week mesmo, sabe? Nas últimas semanas, na última semana de finalização, o tempo todo, até o final do dia. Até agora aqui está super controlada a minha linha de cintura, bem apertado, eu estou gostando muito disso. Esse está sendo um efeito, sabe, exímio dela. Estou sentindo mais energia, durante o dia inteiro, até a noite, estou finalizando o dia com energia, tranquilamente. Não estou me sentindo cansado, fadigado, mas estou, né, tendo um autocontrole para entender o que é necessário para o meu físico. E não, agora que eu estou com esse recurso a mais, eu puxar mais. O meu físico, eu não posso fazer isso, porque senão eu chego flat, perco o músculo. Então é um trabalho que eu tenho que ter consciência do que meu corpo precisa o tempo todo. Fazer o que meu corpo precisa, não o que eu quero. Se fosse o que eu quero, eu ia ver essa oportunidade com uma forma de agora eu vou arrebentar com o mundo. Não. É fazer o que meu corpo precisa e não o que eu quero. Até o refeed que eu faço porque meu corpo precisa e não porque eu quero. Porque se fosse pela minha mente de cobrança como atleta, meu filho, aí é outros 500. Eu já errei por fazer demais. Enfim. GH Frag também é outro que eu estou utilizando. Ele estou usando 1 miligrama todos os dias, 1 hora antes do meu cardio em jejum. O Glow, como eu falei pra vocês, né, com TB500, KPV, BPC 157, estou usando 2 vezes na semana, segunda e quinta. Já tá zero praticamente. No Curitiba, eu senti tipo que uma microlesão no adutor. E aí fiz eletrochoque, não melhorou, e agora com o TB, agora sanou. Caraca, déjà vu. Meu Deus, eu vou me dar bem no Mister Olímpia. Glória a Deus. Acabei de ter um déjà vu, galera. Justamente fazendo esse vídeo e gravando pra vocês. E tenho a impressão de que eu vou me dar bem no Mister Olímpia. Meu Deus. Enfim, fiz um tratamento com eletrochoque, coisa de crente, coisa de gente doida. Coisa de fé. Parei onde, meu Deus? GH Frag, o TB500. Assim, fiz o tratamento no adutor com eletrochoque, não resolveu 100%, deu uma melhorazinha. Isso acabou defasando um pouco os adutores, assim como a demora também ali no pré-palco. A primeira coisa que acabou murchando foi o adutor, que fez uma diferença grande em cima do palco. Até antes o palco ali estava conseguindo controlar, estava com bom volume, mas depois que ficou flat, a primeira coisa que sai é justamente aquilo que está sendo pouco trabalhado. E como eu estava já com esse ponto defasado, né, foi o que foi e não tive o poder dessa evidência no palco dos adutores, né, que faz uma grande diferença nas poses. E o que mais eu estou utilizando, meu Deus?
Só isso. E aí quando o peso chegar à faixa que eu quero, que é 108 para me manter, aí eu devo entrar com o IPA Morelin, com o CJC, à noite antes de dormir. Por enquanto eu tô testando essa semana sem ele, para ver se quando ele entrar, eu vou ter um aumento de retenção ou não. Porque ele é um indutor, né, de produção de GH, não é o GH em si, mas ele induz, então, mas os relatos sobre ele é que não traz a retenção como o próprio gelo traz, né? Muitas vezes. Então eu vou estar utilizando ele talvez próxima semana, eu chegando na faixa de peso que está programado, que é 108 quilos. E eu estou com 110 agora, tá? Hoje eu bati 110,2. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo mais para falar para vocês tudo que eu estou utilizando, como estou utilizando, por que estou utilizando. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí embaixo. Se vocês gostaram dessa forma de abordagem mais técnica, séria, vocês falam aí. Se não, vocês querem que eu traga algo mais dinâmico, algo conversando com outra pessoa, trazendo com outros atletas, sei lá, falem também que meu intuito aqui foi instrutivo, foi ser instrutivo. Mas se você não curtir, fala aí no comentário. Fala, traz uma abordagem de outra forma, que eu dormi assistindo, sei lá. Fala aí. O feedback de vocês é o que vai me nortear para trazer de outra forma. Até a próxima, estamos juntos, vamos continuar subindo juntos. Beijão do Falcão. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, continua acompanhando.